Meu nome é Rodrigo, eu tenho 31 anos, eu vim de Florianópolis, Santa Catarina. Eu tô na Irlanda faz 4 meses e eu trabalho como desenvolvedor web há 10 anos. Eu decidi vir para a Irlanda porque eu queria mudar minha carreira, porque no Brasil ela estava muito estagnada e os salários aqui são muito melhores do que no Brasil e também melhorando o meu inglês, eu consigo, se eu quiser depois voltar para o Brasil, eu consigo um emprego muito melhor do que o que eu tinha antes. As principais diferenças entre o Brasil e a Irlanda, para mim que vim de Florianópolis, eu acho que é a organização. A Irlanda é um país muito mais organizado, é um país onde tu vê as coisas funcionarem. Não é perfeito, tem vários defeitos, mas as coisas funcionam, o transporte público funciona muito bem aqui, andar de bicicleta, é possível andar de bicicleta pela cidade inteira, então, e a mistura de culturas que tem da Europa inteira, tu vê várias pessoas não só falando inglês, mas falando em russo, italiano, francês, chinês, tem todos os tipos de culturas que tu possa imaginar. Então, quando tu vem pra cá, tu não aprende só sobre a Irlanda, tu aprende sobre outros países também. As diferenças que eu vejo entre o currículo do Brasil e na Irlanda é que no Brasil a gente geralmente usa um currículo padrão, que quase todo mundo tem, e não é tão detalhado. E aqui eles gostam muito de que o teu currículo seja mais detalhado e eles cobram... Aqui vale muito tu investir muito no teu LinkedIn, porque o LinkedIn é uma porta para vários recrutadores e várias empresas. Tu pode aplicar para trabalhos diretamente pelo LinkedIn. E os recrutadores estão sempre te contactando pelo LinkedIn direto. Então, se alguém quiser vir para cá, tem que atualizar o LinkedIn e detalhar bem o que tu fazia. As entrevistas feitas no Brasil e na Irlanda são um pouquinho diferentes, mas não tanto. Como eu trabalhei em 2 empresas no Brasil que eram relativamente pequenas, então eu só tive uma entrevista com um líder técnico no Brasil e logo após a entrevista eu já fiz uma prova no local e eu tive a mesma coisa na última empresa que eu fiz. Eu fiz uma entrevista com uma gerente na última empresa e eles me mandaram um teste e eu fiz em casa. E aqui na Irlanda eu tive 2 entrevistas de emprego. A primeira foi por telefone, daí como eu estava muito nervoso, então eu fui muito mal na entrevista. Eu atropelei bem o inglês, a ligação também às vezes estava muito ruim, não conseguia entender nada. Mas a segunda entrevista que eu tive foi na empresa que eu estou hoje e foi bem interessante, porque quando eu cheguei lá eu conversei com 2 gerentes e uma moça do RH e eu conversei com eles durante 1 hora. Eles focaram mais nos meus últimos trabalhos, nas 2 últimas empresas que eu tive, com as tecnologias que eu trabalhei, porque que eram relevantes para eles. E depois dessa entrevista, eu saí da entrevista e 1 hora depois eu fui contactado pela minha recrutadora e ela falou para eu fazer uma segunda etapa da entrevista no outro dia, só que seria daí uma entrevista técnica. Eu conversei com um dos gerentes que estava na primeira entrevista e 2 desenvolvedores, um desenvolvedor front-end e um desenvolvedor back-end. Então foi uma entrevista um pouquinho mais técnica, mas também eles não choveram um monte de perguntas padronizadas. Eles só queriam saber se o que eu dizia no meu currículo era realmente aquilo, se estava certo, se eu tinha conhecimento daquilo ou como eu poderia fazer diferente do que eu fazia na minha empresa. Então foi uma entrevista bem legal. Essa entrevista durou mais ou menos 1 hora e no outro dia eu recebi um novo e-mail da recrutadora, ela falando que eu tinha passado na segunda etapa e eles me mandaram um teste para eu fazer uma prova. Eu tinha que fazer só um sistema simples, só para mostrar o conhecimento que eu tinha, que eu dizia que eu tinha, e eu fiz durante o final de semana e entreguei na segunda-feira. E depois disso, uns 2, 3 dias depois, eu recebi a notícia que eu tinha sido aprovado, que eu tinha um novo emprego. O ambiente de trabalho na empresa que eu tô, eles são um pessoal muito legal, tem um mix de cultura lá. Eu trabalho lado a lado com 2 caras que são da Índia, eu trabalho com mais 2 irlandeses. O meu gerente, ele é nascido na Croácia,
mas ele fala inglês desde pequeno, então é bem fácil de entender ele. Trabalho com uma russa também, então não é só irlandês que tem na empresa de tecnologia, uma mistura de culturas. E cara, o ambiente lá é bem leve, o pessoal me ajuda bastante. Como eu ainda estou melhorando o inglês, eles me ajudam nisso no inglês, então às vezes eles falam mais devagar ou às vezes eles corrigem sutilmente quando eu falo alguma coisa errada. Então o pessoal está me apoiando bastante lá, eles estão sendo bem pacientes comigo, estão me ajudando em todo o processo. Se eu preciso de alguma coisa, é só perguntar que eles estão prontos para me ajudar. Então o ambiente não podia ser melhor, a empresa é uma empresa boa, é uma empresa relativamente grande aqui. Eu trabalho na DAA, que é uma empresa de seguros, eles fazem seguros de carro, casa e de viagens, mas a nossa equipe ela é focada mais na parte de seguro de carro, então todo o sistema de seguro de carros é a gente que está fazendo e é isso. Se valeu a pena iniciar a carreira, cara, pra mim eu vou dizer que valeu, porque 3 meses depois de eu estar aqui eu consegui um emprego. No começo é difícil, porque a gente fica muito preocupado se vai conseguir, se não vai, se vai ter que trabalhar de alguma coisa, como kitchen porter ou qualquer coisa, para sobreviver. Mas eu tive a sorte eu trouxe um dinheiro extra, então para me manter um tempo, e com isso, com esse tempo que eu tive, eu consegui arranjar esse emprego. Então, cara, pra mim vale a pena. Se tu tens experiência, tens um currículo bom, atualiza o teu LinkedIn e vem pra cá, porque é certo que tu vai ser contratado. Se tu é bom, tu vai conseguir emprego, não tem erro.